pessoal, vejam só quem está comigo hoje para me ajudar a conversar com vocês. O meu brinquedo de estimação. Se eu fosse uma criança, esse seria o meu objeto transicional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do objeto transicional, né? E do amigo imaginário, que são duas coisas muito parecidas, mas que na verdade um pouquinho diferente, né? Então a gente vai começar pelo meu urso, que é o meu objeto transicional. Qual que é a função do objeto transicional? A função do objeto transicional é fazer a transição para a criança da ausência e da presença da mãe, né? Então a criança, ela escolhe um objeto qualquer, que pode ser desde uma fralda, um pedaço de pano ou um cobertor, ou eu já tive casos de uma criança que escolheu, na verdade, uma roupa íntima da mãe, né? Que ela gostava de ficar fazendo barulhinho assim, porque ela era seda. Então, ela tinha esse objeto, era o objeto transicional dela. E por que não vale objetos dados pelas pessoas, pelos cuidadores ou pela mãe, enfim, para que a criança assuma como sendo o objeto transicional? Porque o objeto transicional, ele tem um significado especial para a criança, né? Na verdade, ele representa a mãe, né? Então, a criança é que vai decidir daqueles inúmeros objetos que estão à disposição dela, qual é que na cabeça dela, para ela, qual deles representa a mãe, né? Para que ela possa o quê? Se apoiar quando a mãe não estiver presente, né? No texto que eu escrevi, eu inclusive relato que a indústria, né, de produtos para criança, ela identificou esse fato e passou a fazer objetos como, por exemplo, a chupeta com um bichinho de pendurado, o paninho para limpar a boca após a mamada ou quando a criança regurgita com um bichinho de pendurado. Essas coisas, com a intenção de fazer a criança se agarrar àqueles objetos e a mãe, com isso, comprar mais daqueles objetos. Essas coisas não são muito adequadas e eu vou falar por quê. No caso da chupeta, o bichinho que é colocado pendurado na chupeta, ele é muito grande e ele pesa, né? E a língua da criança fica, então, deitada no assoalho da boca e fica uma língua flácida, porque a língua é um músculo. Na posição de repouso, por exemplo, quando eu estou de boca fechada, sem conversar, o que é muito difícil, eu observo o quê? Vocês podem fazer essa experiência. A ponta da língua teria que estar atrás, no céu da boca, atrás desses dois dentes aqui, né? Dos dentes superiores, frontal superior, aqui, atrás, né? Então, em repouso, a língua tá lá. Se a criança não exercita essa língua, ela está sempre assim, achatada pelo peso da chupeta, que tá, por sua vez, está carregando um bichinho, ela fica flácida. Então, a língua, quando fica flácida, a criança, quando vai falar, ela vai fazer checheio. O porquê? Porque vai soltar ar, ela vai colocar a língua entre os dentes e vai sair ar, ou para frente ou para trás. Então, ela vai falar checheio, assim com checheio, com ceceio, né? Que é totalmente diferente da língua presa. Essa é a língua solta, essa aqui, ó, tá solta lá embaixo. A língua presa é aquela que tem o freio segurando a língua. A língua presa é fácil, opera, tira, corta, enfim. Essa língua aqui, que ficou achatada pelo peso da chupeta, precisa de um trabalho mais intenso, de fono, de exercícios, para ela recuperar a mobilidade dela, né? Porque como músculo, ela tem que ser treinada, porque senão ela vai ficar lá uma coisa meio boba. Então, se a intenção é fazer a criança se apegar a um objeto, nós não temos esse controle,
né? Muitas crianças têm esse objeto, muitas crianças não têm esse objeto, né? Depende de cada criança, né? De como a criança recebe a ausência da mãe, de como a criança entende aquela ausência da mãe. É variável, tem um irmão tem, outro não tem. Muito bem, e o que eu faço com esse objeto, né? Que a criança leva para todo lado, sai arrastando e que quando não está presente é pronto um escarcéu, né? Bom, quando é, por exemplo, na escola, a criança precisa desse objeto, né? Ela precisa da presença do objeto para que ela se sinta segura. Então vai ser normal que no começo ela carregue o objeto que ela elegeu, pode ser um bicho, pode ser o cobertor, falando, deixa eu pegar o meu aqui que está no chão, coitado. Pode ser isso, pode ser aquilo, que lindo. É importante que ela carregue até ela começar a sentir que ela está dominando o ambiente, que o ambiente a recebeu bem. Então, esse objeto vai começar a ser largado em algum canto, ou no tanque de areia, ou lá no escorregador, ou na sala de aula, e ninguém é encarregado de ficar recuperando esse objeto. A criança esquece lá, e aí alguém vem, olha, você esqueceu, ai meu Deus, não deixa o ser lá, porque no momento é o que eu quero que aconteça. Só que eu não quero me sentir culpada de estar deixando o meu lindo amigo abandonado no tanque de areia, né? Então, a responsabilidade, assim como da chupeta, de manter, né, o objeto escolhido perto da criança, é da criança, não é de nenhum adulto. Eu tenho até um caso para contar para vocês, que vocês vão entender exatamente isso. O objeto dessa criança, uma cliente minha, estava muito sujo. E a mãe optou, então, por lavar. Essa é uma outra questão que a gente vai abordar. Só que quando ela era um urso. Só que quando ela lavou o urso tem um recheio. E ele não secou. Ficou lá de pendurado no varal, pingando, e não secou. E a criança já era uma criança maiorzinha, ela continuava na dependência do objeto que ela havia escolhido. Então, o que a mãe fez? A mãe era uma cirurgiã plástica. O que a mãe fez? A mãe colocou o urso no micro-ondas. Então, o urso explodiu. O que a mãe fez? A mãe suturou o urso. Então, quando a criança já é grandinha e que ainda está apegada ao seu objeto, é importante dificultar o acesso ao objeto como o da chupeta. Não pode ter muitos, nem ficar repondo a fralda que rasgou, repondo o cobertor que rasgou, e muito menos se lavou, porque tudo bem, o ideal é não lavar, mas se de repente cai numa lama, ou suja de cocô, ou a criança vomita, tem que lavar, né? Então, a criança tem que entender que ele está secando e que ainda não secou, porque o urso demora para secar. Então, esse tempo que a criança leva administrando a ausência do objeto na vida dela é super importante. Então, a mãe perdeu, nesse caso, perdeu duas oportunidades. Ela não deixou o urso secando, levaria aí pelo menos 3 dias, e depois, quando ele explodiu, ela teve que suturar. Né? Na verdade, ela poderia ter falado, filha, olha o que aconteceu, né? E agora fica com o restinho do urso que sobrou, né? Não ficar recuperando, porque senão a mensagem que a gente passa para a criança é que sim, você precisa disso para se sentir segura, né? Então, na escola, a criança tem sim que levar. As pessoas não devem, sob nenhuma hipótese, retirar o objeto da criança, alegando que se ela fica carregando o objeto, ela não brinca, se ela fica carregando, ela não aprende, se ela fica carregando, ela não faz o trabalho. É preferível que ela não faça nada, mas fique com o objeto dela e ela determine a hora de deixar o objeto de lado. Isso na escola. Na casa, os pais também têm que deixar a criança carregando o seu objeto escolhido e muito amado, e também não tem que ficar alguém responsável por esse objeto. Não. Se porventura um dia esse objeto for esquecido no passeio da escola, no parquinho, no clube,
Ninguém tem que lembrar a criança disso e muito menos chamar a atenção dela. Olhou, não viu, passou batido. Porque a gente não pode fazer com que a criança se sinta culpada e por estar crescendo, né? E como assim eu deixei o meu lindo urso abandonado na chuva, no sol quente do clube, tá? Então, isso é com relação ao objeto que a criança escolhe para fazer justamente essa passagem da presença da mãe e da ausência da mãe. Agora vamos falar sobre o amigo imaginário, né? O amigo imaginário pode ser, e normalmente é, uma imaginação. Ele pode ser uma coisa concreta? Sim, pode, mas normalmente é uma invenção da criança, né? E a criança sabe que ele não existe, né? Por que essa criança, às vezes, também não são todas as crianças, algumas não têm essa necessidade. Ou porque a criança tem pouco amigo, porque normalmente a criança é menor, criança pequena normalmente não tem tantos amigos assim, né? Ela começa a ter amigos a partir um pouquinho mais velha, né? 5, 6 anos, né? Então, quando ela elege ou ela cria um amigo imaginário, é para dar um apoio para ela, para dividir com ela as angústias, para ela poder brincar de faz de conta, porque só brincando de faz de conta, a criança consegue entender as coisas do mundo do mundo do adulto, as coisas do mundo de gente grande, né? O que está acontecendo. Então ela faz de conta que é um grande, faz de conta que é a mãe, faz de conta que é a professora, põe o objeto lá para contar uma historinha, para fazer de conta que está numa sala de aula, enfim. Ou então, quando vocês veem, por exemplo, Calvin com o tigre, né? Ali é porque tem que representar o tigre. Mas, na verdade, o tigre só tem na cabeça do Calvin. Ele não é presente, né? É uma criação, é uma invenção. E muitas vezes as crianças até dão comida, separam comida, conversam e pedem para os adultos brincar com eles com aquele objeto. O adulto não deve nem debochar, imagina, não tem nada aí, não estou vendo nada, nem tampouco fazer de conta que tem. Porque a criança sabe que não tem. Então, quando o adulto faz de conta que tem, ele se passa por bobo. Coitado do meu pai, coitado da minha mãe, tá vendo coisa que não existe. Com a intenção de agradar a criança, né? Só que a criança, ela entende que o que ela tá fazendo é uma brincadeira, né? Ela não sabe, ela sabe que ali não tem nada. Ela sabe, exatamente, né? Então os pais têm que perguntar para a criança como é que você quer que a gente brinque. Para a criança dar a dica. Quando é que os pais precisam se preocupar com isso? Quando a criança, por exemplo, não volta para a realidade. Ou seja, não para de brincar, não para de falar, não para de conversar com o amigo imaginário, né? É a mesma história das crianças que querem sair fantasiadas, né? Então tem inúmeras fantasias de inúmeros super-heróis, de inúmeras princesas, de inúmeros tudo, né? E cada fantasia é mais linda do que a outra. E os pais compram para a criança poder brincar de faz de conta. Só que tem uma hora que a brincadeira tem que acabar. Seja porque vai tomar banho, seja porque vai jantar, seja porque vai dormir, seja porque já brincou muito. Então, eu vejo muitas vezes criança no supermercado andando para lá e para cá, arrastando o vestido da Rapunzel, arrastando o vestido de qualquer outra princesa, aquela princesa do gelo, sai arrastando. Na verdade, não acho que seja adequado. A criança tem que saber o momento de brincar e quando acabar com a brincadeira. Ela não pode ter o apoio da família ou dos pais para misturar o faz de conta com a realidade, né? Então, sim, vamos brincar, sim, vamos colocar a coroa, sim, sim, sim. Acabou, vamos guardar, amanhã tem mais, né? A criança precisa desse movimento.
Aqui é o faz de conta, aqui é o que a gente está vivendo agora. Aqui agora é a hora do jantar. Aqui agora é a hora de ir para casa da vovó. Posso levar para brincar lá? Sim, pode levar. Mas daí a sair montada, não aconselho. Tá bom? Então, até a próxima. Eu espero que vocês estejam gostando. E se estiverem gostando, por favor, façam perguntas para que eu possa ajudá-las com qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Obrigada e um beijo. Tchau!